Bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Eu acho que esse é o vídeo mais difícil que eu estou gravando. Não porque a pauta é difícil, mas eu acho que se colocar no holofote por tanto tempo, sem cortes, sem filtro, sem nada, é assustador. Mas é algo que eu decidi fazer conscientemente. A princípio, a ideia para esse vídeo seria compartilhar uma conversa entre eu e outra pessoa. Infelizmente não deu certo, mas isso me fez refletir. Não pelos motivos de não ter dado certo, mas por outras questões, como, por exemplo, prioridades. Esse é um tópico que eu tenho refletido recentemente, porque eu percebi agora que os meus sonhos não são os sonhos dos meus amigos, e isso tá tudo bem. As minhas prioridades também não são as mesmas dos meus amigos. E eu não posso colocar na balança as vezes em que eu coloquei as coisas deles como prioridade em relação às minhas. Porque isso foi algo que eu fiz conscientemente, eu escolhi fazer, eu escolhi dar mais espaço para o outro, para o que o outro queria e menos para mim. Mas isso não é uma questão, não é um problema, porque eu sei que eu fiz isso por querer. Mas pensando na ideia de ter uma conversa com alguém e tudo mais, eu pensei que por um certo momento o meu autossabotador questionou as minhas relações, como se elas tivessem a obrigação de aceitar quando e o que eu quero fazer no momento em que eu quero fazer, e não no momento em que elas podem ou que elas queiram. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. A ideia do canal foi minha, partiu de mim. A ideia de convidar partiu de mim. Então, muitas expectativas são minhas, só minhas. E a gente geralmente espera muito dos outros, como se eles tivessem a obrigação de celebrar, de apoiar tudo que a gente faz na nossa vida, tudo da qual a gente faz com o propósito de expandir, né? De expansão, principalmente profissional. A gente quer que todo mundo aplauda a gente, mas a gente pode ser aplaudido por muitas pessoas, e essas pessoas não necessariamente vão ser as pessoas próximas da gente, porque por muitas questões, não porque elas não nos amam, não porque elas não nos apoiem ou porque elas não acreditam naquilo que a gente acredita, porque elas não precisam fazer isso, mas é porque a gente espera que elas façam isso, e acho que é aí que entra a frustração pra mim. E eu fiquei um pouco frustrado recentemente, porque por conta do canal, por exemplo, muitos amigos me apoiaram, muita gente comentou, curtiu e se inscreveu, e eu sou grato por isso, de verdade. Mas algumas pessoas não fizeram isso. E ao invés de eu ficar feliz por aqueles que comentaram, curtiram e engajaram, eu fiquei frustrado pelos que não fizeram isso. E aí, mais uma vez, entrou a questão da expectativa, como se por um momento eu esperasse que todos precisassem preencher aquele requisito do apoio, sabe? Eu não sei se isso é uma reflexão que todo mundo tem, mas é algo que eu estou vivendo atualmente, uma questão que eu estou abrindo aqui para vocês, justamente porque eu acho que eu precisava externizar e entender que não é um problema. Em nenhum momento foi um problema. Na minha cabeça eu não atribuo essas questões a problemas. Eu atribuo apenas questões que eu gosto de refletir. E refletir é uma coisa que as pessoas também não fazem tanto assim. E eu gosto muito de perguntar, principalmente. Eu gosto muito de tentar entender as coisas, ainda que eu não as entenda. Pausa.
Essa semana outra coisa que me pegou foi que a minha personalidade profissional é completamente diferente da minha personalidade com amigos. E eu acho que isso é normal. E se não for também, vocês poderiam compartilhar aqui nos comentários como são essas questões para vocês. Mas com os meus amigos eu sou muito mais extrovertido, apesar de ser um pouco tímido. Com os meus amigos eu falo muita besteira e muitas piadas. E elas são muito automáticas. Tipo, veio a ideia na minha cabeça, soltei porque pareceu engraçada na minha cabeça. Às vezes porque é aleatória, às vezes porque faz sentido no contexto, e às vezes porque eu simplesmente quero fazer a pessoa rir pensando, oh, what? Como é que você pode pensar sobre isso nesse contexto? You know what I mean? E isso às vezes eu acho que eu ultrapasso um pouco os limites. Mas que limites, sabe? Quem estabeleceu um limite? E isso reverberou na minha cabeça, assim, nesse lugar de até onde nós podemos ir, sabe? Até onde nós podemos falar, até que assunto a gente pode abordar, que as pessoas vão ouvir, sabe? Talvez eu pense muito, talvez eu espere muito, não sei porquê. Acho que é porque eu me atraio muito por todos os tópicos possíveis. Tudo me atrai de alguma forma. Mesmo que eu não goste necessariamente do assunto, eu gosto de ouvir sobre, eu gosto de entender a opinião do outro a respeito daquilo, principalmente se ela tiver propriedade para falar. Porque eu gosto de aprender. Acho que o fato de eu ser professor me coloca nesse lugar de aprendiz. Porque também não é porque eu sou professor que eu saiba de tudo, até porque eu sou professor de um nicho, de uma questão, de uma coisa muito específica, da qual eu também não sou um expert. Mas acho que quando a gente tem propriedade, quando eu digo isso, ter propriedade para falar, não é você saber de tudo, mas eu acho que é você saber falar daquilo que você está falando. Isso é interessante de se pensar. E quando eu estou muito interessado sobre um tema novo, a primeira coisa que eu faço é assistir vídeos no YouTube antes de dormir. Eu só consigo dormir assistindo vídeos. Ou filme, eu coloco alguma coisa, eu preciso ouvir alguma coisa. E eu tô sempre com a mente ativa, isso é uma questão. Talvez por conta disso eu esteja questionando tantas coisas, tantos cenários em tão pouco tempo. Eu nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui falando, mas eu poderia ficar horas e horas falando. Eu tenho tantas perguntas na minha cabeça. Vou fazer algumas delas aqui, porque se alguém encontrar esse vídeo e tiver uma resposta que eu considere plausível, será de grande valia ter contato, ter esse conhecimento. Então, a primeira, apesar de várias que eu já fiz, mas a primeira que eu vou fazer a partir de agora é: por que as pessoas não são tão interessantes quanto eu imagino que elas seriam no passado? Será que é porque elas não leem mais? Será que é porque elas têm contatos muito limitantes com coisas das quais elas não precisem refletir ou pensar tanto? Tem um livro muito interessante, inclusive, que está aqui. Esse livro. Olha como ele é legal. Ele se chama Cabeça Quadrada, Mala Quadrada. E às vezes eu vejo as pessoas dessa forma. Esse livro é lindo, olha, ele é um triângulo, mas quando você abre ele vira um quadrado. E ele fala muito sobre isso, sobre viver uma vida quadrada, uma vida regrada, de acordo com questões pré-estabelecidas por alguém que às vezes não é você, e que quando você sai disso, quer dizer, quando você vive isso, é como se sua vida fosse assim. Eu particularmente concordo com essa autora. Quem pensa muito quadrado, pra mim, a vida é assim. Você pode não concordar e tá tudo bem. Mas quando você sai dessa caixinha e entende que a vida não tem formato, sabe? Não tem formato.
Não é quadrada, não é redonda, não é triangular, não tem formato. Ela pode ser qualquer coisa o tempo todo. Mas tem pessoas que estão presas aqui, num formato, sabe? Nessa massa cinzenta. Que aqui diz assim, de tanto ficar quadrado, terminam ficando com a cabeça quadrada. E assim pensando que o viver também é quadrado. Tudo certinho, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. Eu quero conhecer outros ângulos. Talvez por isso eu comecei a estudar outros idiomas. Eu senti que as músicas, por exemplo, as letras das músicas em inglês, que é algo da qual eu tenho muito mais contato, eram mais poéticas. Eu entendo que em português tem muita poesia. A MPB tá aí para comprovar que as letras podem ser profundas e tudo mais, mas acho que a forma como era dito não dialogava com a maneira como eu vivia ou como eu me sentia. E acho que também a cultura norte-americana, enfim, eles exportam ainda muito a perspectiva adolescente, né? E acho que foi aí que eu entrei nesse mundo do adolescente, de expressar sentimentos, de ser criativo e fazer de 1001 coisas para você se colocar num patamar diferente, socialmente falando, profissionalmente também, profissionalmente. Enfim, nossa, já tô em outro lugar agora. Minha cabeça funciona assim, porque eu acho que eu faço muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, e aí uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô pensando em outra coisa completamente diferente. Mas é isso, a primeira pergunta era essa que eu fiz anteriormente. A segunda pergunta que eu tenho é: por que as pessoas são tão negativas? Ou elas são tão... Como é que eu posso abordar isso de uma maneira simplificada? Por que as pessoas negam tanto quem elas são? Eu acho que essa é a mais difícil. Qual é a mais fácil de responder? Medo. Na minha cabeça, o que vem primeiro é o medo, porque eu já estive nesse lugar, eu já tive medo. E eu só posso falar sobre mim e por mim, né? Mas se você tiver uma opinião diferente, mais uma vez, coloque nos comentários. Mas por que as pessoas têm medo de ser quem elas são, de gostar do que elas gostam, né? Abrindo aspas aqui, eu gosto de meninos. Nunca foi uma questão, assim, nunca foi algo que eu considerava um problema, mas eu já considerei uma insegurança minha. Porque eu pensava, pô, se eu não atraio nem as meninas, por que eu vou atrair os meninos também? Sendo que eles se atraem por meninas. Enfim, eu acho que eu cresci com a cabeça de que eu não precisava chamar atenção para ninguém gostar de mim. E não preciso, ninguém precisa chamar atenção. Eu acho que quem vai se interessar por você, vai se interessar por quem você é, né? Pra mim sempre foi assim. Eu nunca pensei que eu fosse me atrair por alguém do sexo feminino ou especificamente do sexo masculino. Eu sempre pensei que eu fosse me atrair por alguém que tivesse algumas características que eu considerasse interessante, sabe? As pessoas chamam isso de demissexualidade, quando você se atrai pelo intelectual. Mas são tantas outras questões. Eu já me atraí muito por mulheres. Já namorei, já me apaixonei. Mas tem algo diferente com os homens. E falar sobre isso abertamente, no meio heteronormativo em que eu tive mais contato durante a minha adolescência, né? Nunca foi algo muito trazido assim. É algo mais dessa fase mais adulta, da faculdade pra cá. E sempre foi abordado de uma maneira muito natural, apesar de ter algumas inseguranças. Não sei se é por medo meu. Anteriormente eu disse que era, né? Mas vergonha, talvez. Vergonha de compartilhar algo íntimo. E não só por ser com outro homem, mas por ser íntimo. As pessoas... Eu vou falar por mim. A gente espera que as pessoas... eu espero, talvez. Não sei. Vou falar as pessoas, posso generalizar? Licença aqui.
para generalizar, mas as pessoas esperam muito que a gente compartilhe nossas intimidades para que os outros se sintam representados. Por que a intimidade precisa ser expressada, gritada aos quatro cantos para as pessoas se identificarem? Por quê? I don't know. Mas sim, é isso, eu sou assim. Eu gosto disso. E não descarto nenhuma possibilidade de me apaixonar por mulher novamente. Não descarto nenhuma possibilidade de me apaixonar por quem quer que seja. Como chegamos até aqui, eu não sei. E olha que eu só tomei 2 golinhos de vinho. Mas é algo que eu queria falar. Às vezes eu tenho essas conversas com alguns amigos. E é muito legal que na minha bolha social, as pessoas são muito abertas a conversar sobre tudo, apesar de ter discordâncias, o que é natural e faz sentido. Eu espero que exista isso, porque se não houver discordância, como a gente vai aprender? Mas a gente tem discordância com respeito, sabe? A gente se frustra, eu me frustro às vezes por alguma fala, algum comportamento de que algum amigo tem que eu não teria, mas aí que tá, sou eu não teria. Minha bagagem é diferente, eu vim de outro lugar, eu fui criado de outra forma, completamente diferente da dele, ou de quem quer que seja. E isso... tem amizades que acabam por conta disso, né? As pessoas simplesmente se vão por isso, por não concordarem entre si. E faz sentido também, né? A gente não precisa estar rodeado de pessoas da qual a gente não concorda com nada. Ou que a gente não concorde minimamente para que ela permaneça, né? A gente precisa deixar ir também. Eu tenho muito apego aos meus amigos e às pessoas das quais eu tenho uma troca muito profunda. E eu tenho medo de perder eles quando, se em algum momento a gente discordar muito. Mas eu percebi que quem é pra ficar, fica. E quem não é, vai com o vento. Eu vejo assim como uma árvore cheia de folhas, e aí no outono algumas ficam amareladas, fracas, e o vento sacode e elas vão. A árvore não faz nada. Entende? A árvore não faz assim para as frutas, as folhas caírem. É o vento. E eu considero o vento a vida. A vida leva. Eu não preciso fazer nada. E quando eu estiver bem cuidado, com luz necessária, com água necessária, saudável, eu vou florescer de novo. E novas pessoas vão vir para perto. Que é o que está acontecendo atualmente. Enfim. São muitas coisas, muitas questões. Eu sempre falo essas questões, né? Percebi agora. Mas é isso. Esse sou eu. Se você ficasse meia hora comigo aqui, eu ia tentar... Não ia tentar. Eu ia ser isso. Porque eu não tento ser nada, é o que eu não sou. Não conseguiria fazer isso. Mas estou disposto a aprender a ser diferente, a aprender a ser eu em outros lugares, com outras pessoas. Porque eu sou isso. I'm a clay. Do you know what clay means in Portuguese? Argila. Eu consigo me moldar ao contexto e as vivências que eu esteja contribuindo de alguma forma, ou simplesmente estando presente de alguma forma. Does it make sense? I don't know. Well, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu poderia ficar horas conversando com vocês, mas eu acho que já falei muito. Espero que você tenha se entretido um pouco. Se puder compartilhar a sua perspectiva, a sua opinião nos comentários, vai ser incrível. Se puder curtir e seguir o canal também vai ser de grande valia pra mim. Acho que isso é importante, né, pra quem quer expandir o público. E eu quero expandir o meu público. Mas eu quero que seja assim.
Eu, sendo eu, compartilhando a minha vida, minha perspectiva, minhas coisas com vocês, como eu faria se eu não tivesse com a câmera ligada. Não faria sentido para mim me comportar de outra maneira que não fosse eu aqui. Então, bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu espaço, sejam bem-vindos a mim. E é isso. Cheers!